para a nossa mensagem, irmãos, rapidamente aqui. Como eu tenho feito, né, eu espero que os irmãos estejam aproveitando, né, irmãos, essa oportunidade de estudar as parábolas de Jesus. E hoje nós vamos estudar mais uma parábola. Não é bem uma parábola, é uma parábola, porém não é uma daquelas parábolas onde tem uma historinha, é mais uma comparação que Jesus Cristo faz com cada um de nós. E eu quero que você, irmãos, isso aqui, procure entender o seguinte: Jesus Cristo não está falando com a pessoa do seu lado, não está falando com a pessoa que está atrás de você. Jesus está falando com você. É para isso que a palavra de Deus serve, né? Esses dias eu estava conversando com uma moça católica e eu falei assim: olha, isso não está na Bíblia, né? A Bíblia ela é um recado de Deus. Aí ela falou assim: então quer dizer que Deus escolheu você, assim, ironicamente, né? Ela te escolheu, ela escreveu a Bíblia para você. Eu falei: isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. Deus, irmãos, a Bíblia não é escrita para um grupo especial de pessoas com intelecto superior, ou para um grupo de pessoas religiosas que vão entender a Bíblia. Não, a Bíblia foi escrita para as pessoas. Os profetas, irmãos, lembra quando Jonas ele saiu pregando a sua mensagem? Ele foi atravessando uma grande cidade e saiu pregava. É a palavra do Senhor. Ele não pregava outra coisa. Ele pregava a palavra do Senhor: arrependimento, arrependam-se, se convertam, abandonem o pecado. Irmãos, a Bíblia não foi escrita para ficar lá dentro dos institutos bíblicos. Não, a Bíblia foi escrita para você, para mim, para você. Ok? Então nós vamos hoje estudar ali Mateus capítulo 5, de 13 a 16. Mateus 5, 13 a 16. Tá bom? Então ela diz assim, olha a palavra do Senhor: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Santo Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pela tua mensagem e que ela ache abrigo dentro do nosso coração. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, né, nós estamos aqui sendo comparados a duas coisas, né? Primeiramente, nós somos o quê? Nós somos sal. É uma figura de linguagem, sal. E depois nós somos comparados com luz. Cada elemento, irmãos, tem uma figura específica. O sal, ele serve para salgar, né? Quando a gente compra aqueles peixes salgados lá na feira, no mercado, aquele bacalhau bem salgado lá, é justamente isso. O sal ele serve para conservar, ele conserva os alimentos. É justamente isso que Jesus está querendo dizer, que nós, irmãos, nós somos sal da terra. Ou seja, irmão, se não é a igreja, esse mundo aqui já teria acabado, sabia? É justamente isso que ele quer dizer. Vós sois o sal da terra. Se o mundo, irmão, já não está aqui completamente perdido no sentido de uma catástrofe generalizada,
se há alguma ordem, se há alguma esperança, se há alguma coisa, irmãos, ainda que as pessoas ainda podem viver, trabalhar, estudar, tem algum controle, é porque Deus quer, é porque Deus está preservando a igreja, está usando a igreja para preservar este mundo. Então vós sois o sal, né? E se o sal, ele vai dizer aqui, se o sal for insípido, o que é sal insípido, né, irmão? Sal insípido é sem sabor e sem utilidade. Para que você vai usar um sal se ele não tem sabor, se ele não dá sabor, se ele não salga? Não serve para nada, só vai servir mesmo para ser pisado pelos homens, né? Então aqui, irmão, no ponto 1 aqui, nós temos ser sal e luz é uma identidade dada por Cristo. É questão de identidade. E se você não entende isso, muita gente, irmãos, acha que ele é um cristão, que ele não tem influência no mundo. Você tem muita influência. Você tem influência sobre a sua família, você tem influência sobre os seus amigos. Irmãos, eu já estive, não estou pegando a glória para mim não, a glória é sempre do Senhor Jesus Cristo. Mas eu já estive em certos lugares, grupo de trabalho, não lembro exatamente qual que era, mas eu acho que era questão assim de trabalho, que as pessoas falam assim, opa, não fala isso não, que o Pedro não gosta, ele é crente. Amém, glória a Deus. Eles estavam querendo falar coisas indecentes, e realmente eu estava lá, ou seja, eu estava fazendo o meu papel de salgar, de conservar. As pessoas, irmãos, elas respeitam quando você coloca de forma coerente, né? Muitas vezes a gente quer impor aos outros hipocritamente. Aí você perde a sua autoridade. Mas quando você coloca o seu ponto de vista coerentemente, ou seja, eu falo aquilo que eu também faço, você passa a ser o sal da terra. Então vós sois o sal da terra, né? Nós temos que entender, irmãos, que nós temos essa identidade. Olha o que está dizendo lá em 1 Pedro 2,9, diz assim, ó, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido de Deus. Nós somos povo de Deus, e como povo de Deus, irmãos, nós temos que fazer a nossa parte. Aonde quer que nós estejamos, nós temos que tentar influenciar. Olha, irmãos, eu tenho usado a internet esses dias, né? Eu uso demais a internet, eu tenho tido, assim, grandes oportunidades de usar a internet a favor do reino, a favor do evangelho. Então, quando eu vejo lá alguma coisa que está um videozinho, que nem esses dias eu recebi um videozinho da pessoa falando que Maria, que não sei o que lá. Não, eu coloco lá meu comentáriozinho, Olha, Maria não é isso aí, não. A Bíblia nunca disse que Maria é rainha de alguma coisa. Ah, não, mas quer dizer que você odeia a mãe de Jesus? Ah, eu não odeio a mãe de Jesus, pelo contrário, eu respeito a mãe de Jesus, mas eu não vou inventar nada sobre ela. Então, quando eu vejo a minha oportunidade de colaborar respeitosamente, né, de forma ética, bíblica, é isso que eu vou fazer. Então, irmãos, eu não vou ler todos os versículos que estão lá, tá bom? Mas hoje eu vou dar uma passadinha um pouquinho mais rápido, mas nós, irmãos, temos que entender, né, que Jesus não disse, tente ser sal, não, ele disse, vós sois sal. Ele não disse, procure ser luz. Não, ele falou, vós sois luz. Irmãos, está certo que nós, irmãos, não somos nada em nós mesmos. Imagina se nós somos luz de alguma coisa. Mas, irmãos, um refletor, ó, todas essas lâmpadas que vocês estão vendo aqui, se vocês forem acompanhar o fiozinho que vai sair daqui, vai lá no poste, daquele poste vai lá não sei para onde, vai lá para uma usina, está lá a fonte de energia. A lâmpada aqui, irmãos, ela não vai fazer nada
se a usina lá não estiver funcionando. Vai? Não, tem que ter uma usina. Qual é a nossa usina? A nossa fonte de energia é Deus. Nós só refletimos, irmãos, nós não temos glória em nós mesmos, nós somos objetos, irmãos, na mão de Deus. Mas Deus quer que você seja um objeto bem usado para o proveito, né? Até mesmo das pessoas. Nós somos, irmãos, essa pessoa que vai realmente conservar esse mundo de forma mais correta, né? Ponto 2, irmãos. O sal foi chamado para preservar o que está se corrompendo, né? Muitas vezes a palavra de Deus vai falar que esse mundo é um mundo corrompido, é um mundo em decadência. Mas ela vai falar ali no versículo 13, vós sois o sal, né? E Romanos 12, 2 diz assim, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. E do momento mesmo que você se transforma, você também transforma o seu ao redor, as pessoas que estão ao redor de você. Eu vi o testemunho tanto da Carol como da sua filha. Olha lá a filha falando assim, essa professora maravilhosa. Mas a Carol acabou de entrar na igreja. 2 anos, Carol? 2? Uns 2 anos. Mas antes, irmãos, ela estava perdida, estava nas trevas. Mas do momento que ela recebeu, que ela entendeu que ela é luz, ela começou a passar luz para Yasmin. Ela começou a passar luz para sua mãe, para as pessoas que estão ao seu redor. Ela passa a ser luz, ela passa a ser sal. E é assim, é a nossa missão. Como a Rose estava falando, eu sinto vontade, o João falou assim, Deus tem me dado o desejo de falar mais, eu vou lá procurar a pessoa. Isso é ser sal, é ser luz. E assim, irmãos, nós estamos caminhando neste mundo. Quantas pessoas já levei para a igreja, irmão? Eu e minha esposa, levamos a família dela toda, todas as irmãs dela, estão tudo na igreja, está tudo lá. Está lá, e então, os seus maridos estão na igreja, e os seus filhos estão conhecendo o Senhor, estão dando testemunho. Somos sal. Não é para nós tentarmos ser, nós somos. A palavra de Deus diz que nós somos sal e também somos luz. Isso é identidade, irmão. Ponto 3, irmãos, para eu não me demorar muito, tá bom? Estou dando uma corridinha, estou pulando ali alguns versículos, tá bom? O sal que perde o sabor, perde a sua utilidade ou perde a sua identidade. Irmãos, eu conheço muitos crentes, muitos irmãos em Cristo, que eles não gostam nem de dizer que é crente. Eles não querem nem que as pessoas saibam. Tem vergonha. Não, irmãos, nós temos que ser verdadeiros. Nós temos que sim resplandecer na luz. Eu lembro, irmãos, quando eu tinha acabado de me converter, com 22 anos de idade. Era a época de Natal. E o Senhor, né, já me deu aquela vontade. Quando eu conheci a palavra de Deus, eu conheci, né, irmãos, os Salmos, eu conheci aquela passagem que está aqui mesmo em Mateus 5, onde vai falar das bem-aventuranças. Eu achei, puxa vida, essas bem-aventuranças aqui, ó. Eu vou escrever num cartaz bem grande. Eu tinha essa liberdade lá onde eu trabalhava. Eu trabalhava num escritório, e lá eu trabalhava mais ou menos com 100 pessoas. Daria para encher aqui, ó, de gente, né? Trabalhava com 100 pessoas. E eu trabalhava justamente na área de apoio, né? Então, eu entrei lá para dar apoio. Eu fazia serviço de banco, eu ia pagar contas, essas coisas, né? E eu trabalhava ali também, onde tinha máquinas de tirar cópias, né? Xerocópias, né? Como se diz, né? Xerox. Não se usa tanto mais, mas era ali que eu trabalhava. E eu tinha lá eu tinha umas folhas bem grandes assim, umas sulfites bem grandes. E eu peguei um pincel, assim, eu sou caprichoso, né? Eu gosto de desenho, essas coisas. Então eu fiz um cartaz bem grande, escrevendo
todas aquelas então eu escrevia, né, bem-aventurado isso, bem-aventurado, bem-aventurado, e escrevi lá mais algumas coisas, fiz umas estrelas, umas flores, umas coisas bonitas, ficou uma coisa bonita, natalina, né? Eu fiz uma coisa natalina. E as pessoas passavam e liam aquilo ali. Umas gostavam, outras tiravam sarro, outras nem ligavam, mas eu fiz a minha parte. Né? Naquele dia lá, naquela época lá, eu influenciei pessoas. Muitas pessoas depois elogiavam, olha que bacana, né? Bem-aventurados. Onde é que está isso? Está na Bíblia, né? Eu falava, tá na Bíblia. E assim, irmãos, a gente vai tocando o coração das pessoas. Nós temos que ser sábios, irmãos, né? Mas muitas vezes as pessoas não querem nem saber. E as pessoas falam, quer dizer que então que você é católico, espírita? Eles não sabiam, né? Não tinha. Eu falo, não, eu sou de uma igreja evangélica, sou de uma igreja batista. Né? Irmãos, muita gente não tem medo de se expor. Não, nós temos que nos expor. Nós somos luz, né? Nós somos luz, como está ali no versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Então ele vai dizer ali, né? Ali diz assim, olha, que uma luz, irmãos, o que é que ele falou ali depois, né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, uma cidade edificada significa um lugar bem visível. Nem se acende uma candeia, ou seja, uma lamparina, um lampião, uma vela, um farolete, alguma coisa, uma lâmpada, né? E se coloca debaixo do alqueire. Alqueire, para quem não sabe, é uma tampa, uma coisa redonda, é um alqueire. Você pega aquilo ali para colocar em cima de algum alimento, para não sentar mosca, né? Tipo de uma tampa. Você não acende uma vela para colocar embaixo do alqueire. Né? O alqueire, o que é o alqueire aqui, irmãos? O alqueire pode ser qualquer coisa. Né? São coisas que muitas vezes é a tristeza, as dificuldades da vida. Não, você é luz. Você é a luz, né? Então, eu já contei isso várias vezes, esse testemunho aqui, eu já contei várias e várias vezes, que quando me converti, eu e a minha esposa ia fazer visitas, né? E nós fomos lá visitar uma senhora que estava com câncer terminal. E ela foi luz, ela foi sal na minha vida. Aquela mulher, ela não se deixou abater por as suas dificuldades. Não, ela foi sal, ela foi luz para mim. Ela não estava escondida, ela não se colocou atrás da doença e ficou, não, eu sou uma miserável. Não, ela falou, eu sou filha de Deus, eu estou indo para casa. Ah, irmãos, aquilo ali, eu fui para consolar e saí consolado. Eu fui para edificar e saí edificado. Essa é a nossa. Então temos que falar assim, irmão, quer dar um testemunho bacana? Toda vez que alguém falar alguma coisa, por que você está feliz? Você fala assim, porque Jesus está comigo. Eu amo estar na igreja porque eu amo estar com Jesus. Eu amo estar ouvindo a sua palavra, os seus conselhos. Irmãos, e assim a gente vai disseminando a luz do Evangelho. Nós vamos falando para as pessoas que Jesus Cristo faz diferença na minha vida. Jesus Cristo faz diferença. Então, não deixe a sua luz ficar debaixo do alqueire, mas pelo contrário, ela fala assim, que seja colocado no velador, né, que é no lugar mais alto, porque aí ela ilumina tudo, né, ilumina tudo, né, não é para ficar escondida, mas pelo contrário, é para ser algo visível. Romanos 1,16 diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Se alguém perguntar alguma coisa para mim, primeiramente eu sou cristão. Depois eu vou dizer que eu sou batista, depois eu vou dizer que eu sou conservador, depois eu vou dizer que eu sou de direita, depois eu vou dizer que eu sou contra o aborto, depois eu vou dizer que eu não sou contra, que eu sou contra
o homossexualismo, mas isso é depois. Em primeiro lugar, eu sou de Cristo. Eu sou do Senhor. Mas você pensa o quê? Não, eu penso que eu vou para o céu. É isso que eu penso. Eu vou para o céu porque o Senhor me aguarda. Eu sou dele, eu sou filho dele. Então, irmãos, quando você diz o que você é, você ilumina. E as trevas, irmãos, elas detestam luz. Detestam luz. A luz precisa estar escondida, ela não gosta de luz. As trevas, não querem luz. Por isso que muitas vezes é difícil de você conversar com as pessoas. As pessoas, às vezes, elas não querem saber da verdade. Elas querem ficar nas trevas, querem ficar no pecado, querem ficar longe de Deus. Mas você é a ponte para Deus fazer grandes coisas na vida de outras pessoas. Você lembra de quando pregaram para você ou de quando alguém lhe deu alguma, uma Bíblia, um folheto? Eu lembro exatamente, eu estava lá no meio da rua lá de São Paulo, lá naquele vucu-vucu lá, eu estava lá e tinha um grupo de jovens falando de Jesus, que eu ia para o inferno. Falava, se você não crê em Cristo, você vai para o inferno. Creia em Cristo. Você é uma árvore seca. Por isso que eles cantavam aquela música, né? Nos galhos secos de uma árvore qualquer. E virou a minha música tema. Porque eu era aquela árvore seca. Eu não tinha vida em mim mesmo. Eu era um jovem, até alegre, feliz, contente com o meu trabalho, com meus estudos, com a minha vida. Eu estava feliz, eu não estava triste. Quando eu cheguei lá, naquele grupo lá, mas aquele grupo lá falou assim, mas se você morrer hoje sem Jesus, você vai para o inferno. Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo, porque você é uma árvore seca, e uma árvore seca não serve para nada. E foi aí então que aquele grupo, né, maravilhoso de jovens que eu nem conheço, talvez eu só vou ver eles lá no céu, me apresentou Jesus Cristo. Eles brilharam na minha vida. E eu peço para Deus também para que eu possa brilhar na vida de outras pessoas. Quando eu as conhecer, quando eu tiver a oportunidade. Não é fácil, irmãos, porque nós estamos num mundo muito incrédulo. E tem tantos escândalos, né, irmãos? Tantos escândalos. Pessoas que se dizem pastores, pessoas que se dizem de igreja, dando tanto escândalo. E aí você fala que você é uma pessoa de igreja, uma pessoa do evangelho. As pessoas já são incrédulas. As pessoas falam, já entendi já. Você deve ser uma daquelas pessoas lá que fica lá, né, babando em cima do seu pastor. Não conhece o Senhor Jesus Cristo, acha que todos nós somos iguais, né? Eles olham para os escândalos da televisão e acham que todos nós somos iguais. Mas o evangelho, irmãos, o inimigo, ele está nesse mundo aqui para realmente fazer confusão mesmo, né? Mas nós não somos desses, né, irmãos? Nós somos do Senhor e nós somos lâmpadas do Senhor. Estamos nesse mundo para iluminar. E ponto 6, irmãos, já para a gente estar fechando aqui, ó, o objetivo final, irmãos, de tudo isso é glorificar o Senhor. Não é para te glorificar, não é para dizerem para você, ai, como ele é bonzinho, ai, como que ele é fantástico. Não. É para eles glorificarem o Senhor. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está no céu. Irmãos, se a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer essa coisa para a glória de Deus. É Ele que tem que ser glorificado. E se alguém quiser falar assim, não, mas você é uma pessoa boa, você vai para o céu porque você é uma pessoa boa, você fala, se eu vou para o céu é porque teve um santo que morreu lá na cruz por mim. Ele morreu. Ele era santo, ele era perfeito, mas eu não. Eu só vou para o céu, eu vou para o céu porque a graça do Senhor Jesus Cristo me alcançou. Ele me deu vida, Ele é a vida. Eu sou só um reflexo. Enquanto nós estivermos neste mundo, irmãos, tudo seja para a glória de Deus. Como diz lá 1 Coríntios 10, 31,
1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou fazer outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A nossa vida, irmãos, deve ser um testemunho vivo de que Deus é bom, de que Deus é justo, de que Deus é misericordioso. Nós somos testemunhas disso, porque um dia Ele nos alcançou. Amém? Que Deus te abençoe, meus irmãos. Hoje foi um pouquinho mais corrido, né? Mas é porque é o tempinho que nós tínhamos. Vamos orar? Santo Pai, nós queremos louvar o Teu nome e te agradecer, Senhor Deus, por esses potinhos de sal, por essas velas de luz que estão aqui assentados, ó Pai. Eu quero orar por eles, ó Pai, que eles tenham, Senhor Deus, essa convicção de que eles são sal, são luz, ó Pai amado, neste mundo de trevas, nesse mundo que se corrompe dia após dia. Ó Pai amado, tem de misericórdia, Pai, cuida de nós, precisamos da Tua ajuda para o louvor do Teu nome, Senhor Deus. Nós oramos e agradecemos. Amém.